Olá a todos, meu nome é Dr. Guilherme Arthur Ariozzi, eu sou biomédico. Nós estaremos iniciando uma série de vídeos sobre estética e saúde. Eu sou formado pela Unesp de Botucatu, habilitado em patologia clínica, embriologia humana e posteriormente em biomedicina estética, área na qual eu também sou pós-graduado e com título de especialista. Eu sou pioneiro na especialidade biomedicina estética em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O meu compromisso é levar para vocês estética com responsabilidade e informação precisa. Espero que vocês apreciem o vídeo. Hoje vai ser sobre a alopécia androgenética masculina, tá bom? Muitas pessoas me perguntam exatamente o que é a alopécia androgenética masculina. A alopécia, ela significa calvície e o eflúvio significa queda de cabelo. Então, um eflúvio exagerado pode levar à alopécia. Quando ela é classificada como androgenética masculina, é devido a padrões genéticos familiares, ou seja, a etiologia, a causa está relacionada à genética do indivíduo, genética, família e, consequentemente, a maneira como o indivíduo responde aos níveis de hormônios androgênicos. Androgênicos são aqueles hormônios masculinos. Não necessariamente os hormônios estão alterados em si, mas sim a sensibilidade dos receptores do indivíduo acometido. Mais para frente eu vou comentar em detalhes. A alopécia androgenética masculina, ela tem aquele padrão típico, clássico, dos nossos pais, dos nossos avós, com as entradas laterais, direita e esquerda, geralmente no início preservando essa linha média de cabelo, e progressivamente essas entradas vão progredindo, entrando em direção ao meio do couro cabeludo, e pode ser que atinja também o vértex, a região do redemoinho, que a gente chama. Isso é bastante clássico para homens. E também a queda que ocorre, existe, o fio se desprende, porém não é tão predominante quanto em outros tipos de queda de cabelo, onde a queda seria mais importante. Na androgenética masculina, a queda, como eu disse, ocorre, mas predominantemente observa-se a miniaturização do fio. O que é isso? O fio que antes era o pelo terminal, que a gente chama, grosso, com calibre normal, ele vai miniaturizando devido à ação de um hormônio vilão, que é o DHT, a dihidrotestosterona, e essa miniaturização leva o pelo a ficar extremamente fino, que é o pelo vellus, que é alguns indivíduos leigos falam, ficam uns penugинhos aqui no couro cabeludo. Isso é clássico, essa miniaturização é clássica da androgenética. Ela raramente está associada, pelo menos em homens, à elevação hormonal sanguínea, então se faz totalmente desnecessário o seu médico muitas vezes pedir a dosagem sanguínea do hormônio DHT, a dihidrotestosterona, porque além de ser um exame caro, que demora para sair o resultado, a correlação sanguínea para o seu diagnóstico de alopécia androgenética masculina não se faz necessária, porque em homens a alteração hormonal geralmente não ocorre, a não ser, é claro, que o seu médico observe outros sinais sistêmicos de androgenismo, virilização, crescimento de pelos exagerado, grande agressividade, ganho de massa muscular, aumento exageradíssimo de libido, enfim, outros sinais que justifiquem ele fazer uma investigação sanguínea para ver se isso não está sendo a nível sistêmico, atingindo o organismo como um todo. Mas, via de regra, essa avaliação hormonal sanguínea ela é muito mais importante na queda de cabelo feminina, na investigação de queda de cabelo feminina, do que propriamente em homens, que geralmente os níveis hormonais estão adequados, mesmo o DHT, que é o vilão da história. Então, é desnecessário a dosagem do DHT em pacientes que só apresentam a rarefação, só apresentam a miniaturização e não outros sinais no organismo, outros sinais sistêmicos. Então, qual que é o problema? O problema está na sensibilidade dos receptores aos androgênios, como, por exemplo, os receptores ao DHT, a dihidrotestosterona, que estão localizados no couro cabeludo do homem.
A sensibilidade, por algum motivo genético, está alterada, está exagerada, mesmo a níveis normais de hormônio circulante na corrente sanguínea. Ou seja, o homem responde de uma maneira exagerada, mesmo a níveis normais de DHT, culminando, né, essa resposta culmina na queda de cabelo, na miniaturização, né, principalmente nessas regiões mais típicas que eu citei no início do vídeo, entradas, vértex, que é o redemoinho, e uma área importante que é poupada é a área lateral do couro cabeludo e a área da nuca, né, da área do occipital, porque nessas regiões é clássico, nesse tipo de queda de cabelo, que os receptores não estão tão presentes assim, e por isso vocês podem perceber, quando a alopécia é androgenética masculina, de fato essas áreas são poupadas, laterais, occipital, porque não tem receptor e consequentemente o DHT não consegue exercer o efeito dele, que é a queda de cabelo ou miniaturização, melhor dizendo. Né? São áreas que são poupadas, tanto é que os médicos que realizam transplantes capilares retiram fios dessas áreas doadoras, fios que não vão ter o receptor para o androgênio, consequentemente, não, se bem implantados, né, pela técnica, não vão cair novamente e repõem isso em áreas que anteriormente tinham sido acometidas pela rarefação. Então, em homens, se houver outras manifestações de androgenismo, virilização, daí provavelmente seja mais inteligente, mais justificado, né, e até necessário, o seu médico prescrever terapias antiandrogênicas via oral, sistêmicas, que vão agir como um todo no organismo masculino, como, por exemplo, os comprimidos via orais. Caso contrário, pode ser até que a finasterida via oral venha a ser necessário para tratar somente a alopécia androgenética masculina, sem outros sinais de virilização. Porém, é inteligente que antes de chegar na etapa dos comprimidos, ou seja, nas terapias sistêmicas, já que o problema não está nos níveis hormonais sanguíneos, a gente tente uma terapia localizada por via intradérmica, que a biomedicina pode fazer, chama mesoterapia ou intradermoterapia capilar, e também por via uso externo, via tópica, que são as loções no couro cabeludo. Por quê? Assim a gente está tentando atingir diretamente aonde está o problema, que é o receptor periférico no couro cabeludo, sem comprometer outras atividades sistêmicas do homem. Então, pode ser usado o minoxidil por via intradérmica e por via tópica, a própria finasterida, que antes de chegar na tentativa do comprimido via oral, é inteligente que se use a finasterida, que é um inibidor da enzima 5-alfa-redutase, também inicialmente por via intradérmica, injetada no couro cabeludo, que vai agir no local, ou por via tópica. Também existe como associar a finasterida em loções por via tópica. O que ela vai fazer? Ela vai impedir a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio vilão da questão. Porque quem faz essa conversão seria a enzima 5-alfa-redutase, que vai estar inibida pela finasterida. Então vai ter menos produto DHT para causar esse problema. Só que é inteligente por quê? Porque você está tratando apenas no local onde está ocorrendo o problema, na sensibilidade do receptor, né? E não necessariamente chegando a níveis sanguíneos. Pode até ser que isso seja necessário, a implementação de um comprimido via oral, geralmente na dose de 1 mg por dia, mas convém começar por essas terapias localizadas. E o minoxidil? O porquê que ele é tão inteligente de ser associado também ou pela intradermoterapia, né, que é injetável, ou pelas famosas loções de minoxidil, né, a 5%. Porque ele é vasodilatador, então ele propicia que o seu couro cabeludo tenha uma perfusão sanguínea mais adequada, uma oxigenação mais adequada, e isso mantenha aquele fio que estava miniaturizando por conta do DHT, né, que estava atrofiando, estrangulando, propicia que ele se mantenha vivo, viável, para você conseguir, quem sabe, recuperar ele no futuro. Então essa vasodilatação, esse aporte de oxigênio e nutrientes que o minoxidil causa é muito importante. Outro efeito importante do minoxidil é
a permanência do fio mais tempo na fase de crescimento, ou seja, na fase anágena. Ele é um prolongador da fase anágena. Então os fios eles seguem um padrão de desenvolvimento típico, característico. Fase anágena, catágena e telógena. Anágena, o fio cresce, catágena é uma fase que ele fica meio que em repouso e telógena é uma fase que os fios tendem a cair mesmo, por sua natureza. Ocorre que o nosso couro cabeludo tem fios que estão desincronizados, cada um na sua fase. Um está na fase de crescimento, que é a anágena, o outro está na de repouso, que é a catágena, e o outro está caindo, né? Graças a Deus, senão a gente ia ter fases de crescimento de todos os fios e de repente a queda de todos os fios e íamos ficar com o couro cabeludo zero, né? Então, eles são desincronizados e o que o minoxidil faz é, além da vasodilatação, pegar o fio que está na fase catágena, de repouso, por exemplo, ou na telógena, que é a de queda, ele acelera a saída do fio dessas fases que não são tão interessantes, né, da fase catágena, favorece que o fio entre na fase telógena, que é a fase de queda, e daí o paciente acha que o minoxidil está exercendo o efeito contrário, que é o efeito shedding. Oh meu Deus, comecei a usar minoxidil, começou a cair mais fios do que melhorar a minha queda. Claro, porque o minoxidil está carregando esses fios que já tinham passado da fase de crescimento e já estavam na fase de repouso ou quase entrando na fase de queda, ele acelera a entrada desses fios na fase catágena, posteriormente na telógena, que é a queda, para daí reiniciar tudo, o ciclo, e permanecer o mais tempo possível na primeira fase, que é a de crescimento. É isso que ele faz, e é um prolongador da fase anágena. Mas para os fios que já passaram chegar na fase anágena, infelizmente eles têm que passar pela fase de queda para depois recomeçar na fase anágena. Então, não se assustem, isso é um efeito que pode acontecer com o uso do minoxidil, né, em 1/3, né, 33% dos pacientes, mas é um indicativo de que o minoxidil está agindo e que logo logo você vai ver os benefícios disso, que é a prolongação, o prolongamento da fase anágena, né? E então ele é sinérgico a finasterida nesses casos. Você não tem que escolher um ou outro na alopecia androgenética masculina. Um complementa o outro, tá? Outra coisa importante é hábitos capilares. A água para lavar o couro cabeludo deve ser sempre fria, para evitar, obviamente, dano térmico, uma dermatite no couro cabeludo por dano térmico, e também para evitar a oleosidade rebote compensatória. O que isso significa? Pessoas que usam a água muito quente excessivamente para lavar o couro cabeludo, homens ou mulheres, têm um desengorduramento excessivo e durante a noite depois, né, o couro cabeludo entende que ele precisa se relubrificar, produzindo ali uma oleosidade, uma seborreia compensatória, rebote, o que não é nada interessante para a saúde do couro cabeludo. Você quer desengordurar, mas você desengordura em excesso, além de causar uma certa irritação, uma certa dermatite no couro cabeludo térmica pela temperatura da água, o que prejudica, obviamente, a saúde do couro cabeludo como um todo, ainda o seu organismo vai entender que perdeu o fator normal de hidratação, de lubrificação, e vai produzir isso como uma forma de rebote, uma forma compensatória, prejudicando a sua seborreia, piorando, né? Uma das alternativas que a gente usa também para controlar seborreia é o shampoo de uso externo, né, de cetoconazol, geralmente a 2%. Por quê? Além das propriedades já conhecidas desse produto, né, do shampoo de cetoconazol, de ser anti-seborreico, portanto anti-oleosidade, anti-inflamatório, né, o que é extremamente interessante, e antimicótico, que combate a caspa, e antipruriginoso também, que combate a coceira, alguns estudos dizem que o cetoconazol de uso externo, via tópica, tem efeito antiandrogênico fraco, ou seja, ele é mais um complemento contra os hormônios androgênicos, né? Então, além dele desinflamar, combater a oleosidade, ter todos esses efeitos benéficos, anti-coceira, antipruriginoso, ele também acabará tendo um efeito antiandrogênico sinérgico na finasterida, favorecendo aí o pessoal que tem alopecia androgenética masculina. Tá bom, pessoal? Esse vídeo ficou um pouco técnico, um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,
Meu e-mail é dr.guilherme.bmd.estetica, sem acento, @gmail.com. Pode me escrever, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.